Meus amigos, quem é o melhor técnico do Brasil? Eis a questão, uma pergunta que fica no ar e é objetiva, porque ela pode ser, o bom técnico pode ser, para mim, por exemplo, que sou palmeirense, o Abel Ferreira, o melhor técnico do Brasil, e para você que torce para outro clube, talvez seja o técnico que mais foi vitorioso no seu clube, que mais ganhou título ou que ganhou o último título. O porquê eu estou falando isso? Porque surge quando todo mundo, a imprensa em si, né, a mídia em si, fala que, por exemplo, o Dorival Júnior é um baita técnico, não sei o que e tal, e o Dorival Júnior de repente faz um bom trabalho, ele faz um bom trabalho no Flamengo, é claro que pega um time montado, um baita de um elenco e faz um bom trabalho no Flamengo, é demitido. O Dorival Júnior é campeão pelo São Paulo, fazendo um bom trabalho, o arroz e feijão e chegando, né, até a seleção brasileira, aonde eu paro por aí, porque eu acho um erro, por exemplo, um Dorival Júnior dirigir uma seleção brasileira. Eu acho um técnico muito fraco, eu acho um técnico abaixo, eu acho mais do mesmo. O Dorival Júnior ele é mais do mesmo. Eu acho que ele não muda nada tecnicamente. Tecnicamente não, tá? Ele não muda nada, assim, para ser um técnico de seleção brasileira. Eu acho que ele não tem aquele punch para ser um técnico de seleção brasileira. Enfim, o Dorival Júnior seria o melhor técnico? Por quê? A gente está vendo agora o Corinthians, por exemplo, que está sem técnico e está tentando trazer o Dorival Júnior. E o que você mais ouve na imprensa é as pessoas, né? Eu não sei se é por amizade, por qual seja o motivo, as pessoas colocam aquele cara como ele sendo o melhor cara. Né? Por exemplo, o Dorival, há anos atrás, ele fez um bom trabalho no Santos, isso é verdade, tem títulos lá. Só que você vê pessoas falando assim: o Dorival, cara, ele vai mudar o Corinthians, o Dorival ele vai mudar. E, por exemplo, o Dorival passou pelo Palmeiras em 2014, não deixou saudades nenhuma, nem aquele time de 2014 pro palmeirense deixou saudades. Inclusive o palmeirense quer esquecer aquele time. E só que, por exemplo, o Dorival, a torcida não gosta dele, né? A torcida do Palmeiras não gosta dele. Não é que não gosta dele pessoalmente, acha o Dorival uma passagem ruim pelo Palmeiras e um técnico fraco. Mas você vê parte da imprensa pintando o Dorival como soluções de clubes. Recentemente foi o Tite, por exemplo. O corintiano estava lá, já vibrando, torcendo pelo Tite. Eu não vou entrar aqui no mérito do problema que o Tite teve, eu só vou falar do Tite, do trabalho do Tite, tá? É o melhor técnico do Brasil, o Tite? Cara, ele teve as passagens dele. Ele teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, histórica, fez um baita de um trabalho e o corintiano ele ficou com aquela memória afetiva do cara que foi campeão lá, enfim, ganhou tudo que ele ganhou. Só que o Tite chega até a seleção brasileira, cara, e não consegue nada, absolutamente nada. Ele foi campeão da Copa América, se eu não estou enganado. Mas na Copa do Mundo não conseguiu absolutamente nada, fez para mim, um trabalho ruim e não deu em nada. Então, assim, inclusive, muita gente fala que o sonho do Tite era trabalhar na Itália, né, quando saísse da seleção brasileira. E se você for ver, ninguém, cara, ninguém procurou o Tite. Né? Eu acredito que eu não vi o Tite ser procurado por nenhum clube italiano. Então, assim, quem é o melhor técnico, né? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque você vê parte da imprensa sempre colocando caras que são a mesma coisa, sempre. É o Mano Menezes que foi pro Grêmio, que já dirigiu o Grêmio, que foi mandado embora porque o trabalho não deu certo. É o Dorival Júnior que já dirigiu o Santos, que os caras querem que ele volte pro Santos, sendo que ele foi demitido porque o trabalho não deu certo. E isso parece ser normal aqui no Brasil, né?
Você manda um técnico embora por ele não fazer um trabalho bom e daqui um ano ou 6 meses, de repente, 8 meses, 9 meses, você contrata aquele mesmo técnico que você mandou embora por ele não tá fazendo um bom trabalho. E o que mudou durante um ano nesse trabalho desse cara? Então é isso que eu tenho que a gente tem que entender, né, cara? Quais são os critérios do nosso clube, né? E o objetivo do clube com cada técnico. Porque se você demite um cara ano passado porque ele não fez um bom trabalho, e aí você esse ano recontrata esse cara, do que mudou daquele cara de lá do ano passado pra cá? Né? Eu fico abismado com algumas coisas que acontecem aqui. E agora eu quero chegar num ponto crucial que é o Felipe Luiz, que todo mundo agora elogia, né? O Felipe Luiz tal, estava sendo elogiado. Aí o Felipe Luiz tomou uma invertida em um jogo, perdeu um jogo, que é normal, o técnico perde. Aí já estão falando que o cara priorizar, que o cara escalou errado, que o cara não sei o que, sendo que o Felipe Luiz estava sendo cotado por outros na mídia esportiva em geral para ser o novo técnico da seleção. Ver o absurdo, muitas vezes, as coisas que as pessoas falam. Porque qual o motivo para o Felipe Luiz ser o técnico da seleção brasileira? O que o Felipe Luiz ganhou como técnico? Ele ganhou o título com o Flamengo, pegou um trabalho já feito. Mas o que o Felipe Luiz construiu na sua carreira como técnico? Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas elas idealizam o seu técnico e eles falam assim: esse técnico é o melhor. Isso eu falo pela torcida, eu falo por mim, por ser torcedor do Palmeiras, porque muitas vezes o Abel é gênio, né? E muitas vezes ele erra e aí a torcida fala fora Abel. Aí de repente o Abel consegue uma sequência vitoriosa igual agora. O Abel voltou, é o pacto, é o gênio. Então, assim, fica difícil definir o que as pessoas. Fica difícil definir quem é o melhor técnico, porque pro meu time é o Abel, pro seu pro seu é o Felipe Luiz, pro seu é o Tite, pro outro é o Dorival, que não tinha uma história com o São Paulo, mas foi lá e ganhou um título que o São Paulo não tinha, a Copa do Brasil, e de repente ele vira o melhor técnico. Então fica difícil uma definição. Eu acho que é de cada um, pessoal de cada um, isso. Eu vejo muitas vezes a imprensa colocando quem é o melhor, quem é isso, quem é aquilo. Eu acho que essa régua de quem é melhor fica para aqueles caras que estão lá fora, né? Por exemplo, o Carlo Ancelotti, o Pepe Guardiola, enfim, esses caras aí, eu acho que tem um nível acima a ser, né, a nível de comparação. Agora aqui, cara, para mim, quem faz um bom trabalho é o Abel, que tem uma consistência, que tá por muitos anos lá, o Vojvoda no Fortaleza, dentro das limitações do Fortaleza, é um cara que já está há um tempo, mas você pode ver que a torcida lá já está reclamando, pedindo a saída do cara. Então, assim, são absurdos, são coisas assim, cara, que muitas vezes não tem resposta. E mais uma vez, esse vídeo foi uma conclusão de que não tem resposta. Mas eu vou concluir algo aqui, para vocês entenderem, que é sobre a dança dos técnicos. É o que eu falei lá atrás. O trabalho por exemplo, o trabalho do Ramon Dias no Corinthians foi bom? Pô, ele tirou o Corinthians do rebaixamento e foi campeão paulista em cima do Palmeiras, do maior rival do Corinthians, né? Pelo menos é assim que o palmeirense vê o corintiano, como seu maior rival. Ele foi campeão em cima. E aí os caras de repente mandam o Ramon Dias embora porque o trabalho não é bom. Até mesmo teve a reclamação do Memphis. Os caras mandam ele embora. O Ramon, o Ramon Dias. E agora eu vejo que o Santos quer o Ramon Dias. Aí você fala, meu, o cara foi mandado embora do Corinthians que não fez um bom trabalho. E agora o Santos quer o cara. Então assim, fica sempre essa dança, sabe? E fica tentando, tentando, tentando. E de repente um time não chega a nada. Ele chega a trocar 3 técnicos num ano, que é uma coisa absurda, eu acho. Enfim,
Agora tá aí, o Corinthians parece que está negociando com o Dorival Júnior, que de repente vira o melhor técnico do momento. Quais são os critérios? Eu não sei, porque o Dorival não foi bem na seleção brasileira, mas já estão pintando ele como o melhor técnico do Brasil e tal. Enfim. Galera, se inscreva, curte, compartilha. É um vídeo que não chega a conclusão nenhuma, é mais um desabafo meu. Avante palestra.